Abra sua Bíblia comigo no texto de Isaías, capítulo 33. Vamos estar lendo do versículo 15 ao versículo 17. Vamos ler de forma responsiva esse texto da palavra do nosso Deus. Isaías, capítulo 33, versículos 15 ao versículo 17. Leamos. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. E os teus olhos verão o Rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Amém. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é grande e o Senhor tem cuidado de nós dia após dia. Senhor Deus, me usa para trazer a tua mensagem nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, um garoto ele perguntou ao seu pai: qual o tamanho de Deus? Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou ao filho: que tamanho é aquele avião? E o menino disse: é pequeno, papai. Quase não dá para ver. Então o pai o levou a um aeroporto e ao chegar próximo a um avião, perguntou para o filho novamente: e agora, qual o tamanho desse avião? E o menino respondeu para o seu pai: nossa, pai, esse é enorme. E o pai então disse: assim é Deus. O tamanho para você vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você estiver dele, maior ele será na sua vida e nas suas escolhas, que está os privilégios que temos como cristão. Meus irmãos, o texto que nós lemos de Isaías capítulo 33, do versículo 15 ao versículo 17, ele faz um contraste com os Salmos 15 e com os Salmos 24, que o Salmo 15 ele fala sobre os cidadãos dos céus, e o 24 ele fala sobre a vinda do Rei da Glória. Eles são muito semelhantes. E ele nos traz o pensamento: que tipo de mudança um ser humano deve experimentar vivendo com Deus? Não é uma mudança apenas na essência, mas uma mudança de caráter para podermos experimentar a viver com Deus. Isto é o que finalmente nos separa de Deus, não é uma essência finita para infinita, mas o nosso caráter, profano para santo. Essa é a verdade que os hebreus descobriram em Sinai. Essa foi uma verdade que, se nós lermos o capítulo 6 do texto de Isaías, nós vamos ver o que o povo hebreu descobriu ali. E essa foi uma verdade que eles descobriram. E se temos que habitar com Deus, como seus convivas, como participamos do banquete do Senhor, nós temos de partilhar também do caráter de Deus. Os elementos desse caráter são escritos em 3 dísticos nesse livro, nesse texto que lemos de Isaías 33, inclusive no versículo 15. O primeiro descreve o estilo geral de vida. É uma manifestação em vida, a palavra do que é justo e direto. A segunda e terceiro, ele amplia esses elementos do que é justo e do que é direto, deixando claro que nenhuma retidão pessoal nossa o fará uma pessoa. Proíbe-se ali falando que proíbe-se o ganho efetuando
mas mediante opressão e suborno. Como é a conspiração em qualquer ato que prejudique ou mate alguém. Fechar os olhos e os ouvidos não significa ignorar o mal social, mas recusar e tomar parte de tais conspirações. Como todos os profetas, Isaías, ele abomina a religião, que pressupõe que atos culticos previnem a necessidade de mudança radical. Mas equivale dizer que é possível viver uma vida justa com o fim de merecer a união com Deus. Nós podemos encontrar um resultado grande com a graça abundante de Deus sobre a nossa vida. E nós podemos ver do Antigo Testamento até o Novo Testamento, nos ensina que verdades para que não caiamos em ciladas que nos são propagadas através de teologias que não falam verdadeiramente a palavra do Senhor. Tem se apresentado como sugestões de que a comunhão é por meio da graça. Então a retidão efetuada não é atingida. É uma passagem como essa, mostra a mentira dessa posição. O alvo é sempre o mesmo, a conformidade com o caráter de Deus. Pessoas que querem se igualar a Deus. E a revelação da graça de Deus em Cristo não mudou o alvo. Tem nos mostrado, porém, que o alvo deles é o de igualar-se a Deus. E isso não é possível. Se alcançar, está errado que é se igualar a Deus. Onde somos alcançados pela graça salvífica de Deus como seus filhos. Não podemos nos igualar a Deus, mas sim entendermos que somos filhos dele, de um Deus soberano, que nos dá grandes privilégios como cristãos. É nesse tema que eu quero trabalhar e explanar nesta noite. Grandes privilégios que temos como cristãos. Nesse texto que lemos, nós vemos a formosura do retrato de Deus no verdadeiro crente. Nós vemos Deus dando privilégio para os cristãos, que andam no seu caminho de retidão e alcançarão a vida eterna como um filho de Deus. O versículo 15, acompanhe comigo, por favor. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, e o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. O versículo 15, ele fala para nós sobre 6 características únicas de um verdadeiro cristão. Ele fala para nós que o verdadeiro cristão, ele anda em justiça. O verdadeiro cristão, ele fala a verdade. O verdadeiro cristão, ele despreza o ganho de opressão. Ele recusa aceitar suborno. E ele tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. E ele fecha os olhos para não ver o mal. São características de um verdadeiro cristão. E uma das perguntas que eu faço para você e para mim nesta noite: esse é o nosso retrato diante de Deus? Nós temos nos afastado disso? Essas 6 características, elas se encaixam em nós? Será que realmente andamos em justiça e retidão? Falamos a verdade? Desprezamos tudo o que é desonesto? E nos recusamos a ser corrompido pelo ganho de opressão? Será que somos lentos para ouvir o mal e cuidadoso sobre o que vemos? Ser um crente afeta todo o nosso ser, tanto o nosso interior como o nosso exterior, incluindo os nossos pés, a nossa boca, o nosso coração, as nossas mãos, ouvidos e olhos. Romanos 6, versículo 3 nos retrata isso. Em Isaías 33, do versículo 16 a 17, nós veremos aqui 4 privilégios que todos os cristãos desfrutam como crentes
e verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. O primeiro privilégio que nós podemos ver nesse texto da palavra do Senhor, no versículo 16, ele fala para nós que nós temos o privilégio da nossa posição em Cristo. A nossa posição em Cristo é habitar nas alturas e falar de uma posição elevada e segura, um lugar onde o mundo não pode nos atingir espiritualmente. Em Cristo nós somos chamados a uma vida de comunhão com Deus, longe das impurezas e ataques do pecado. Essa posição representa não apenas segurança, mas também uma proximidade com o nosso Deus. Como descreve em Efésios 2:6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando reconhecemos, meus irmãos, a nossa posição em Cristo, entendemos que não estamos sujeitos ao domínio das trevas, mas caminhamos com o Filho da luz, revestidos da autoridade e da graça divina do nosso Deus. Estar nas alturas, meus irmãos, significa viver acima das estatísticas, com o nosso coração firmado na eternidade, vendo as coisas sobre a perspectiva de Deus. O versículo 16, no seu início, ele diz para nós: este habitará nas alturas. Nos diz que o homem de Deus, ele vai habitar nas alturas. Que isto quer dizer que devemos ir para o céu quando morrermos? Sim, embora seja um fato isso, mas não é isso que o texto nos diz. O texto nos diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O versículo 6 também nos diz que é juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No momento em que nascemos de novo em Cristo Jesus, nós fomos colocados em uma nova e maravilhosa posição em Cristo. Uma vez que estávamos em Adão, mas agora estamos em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15:22 nos diz isso. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Nós somos cidadãos do céu. Filipenses 3:20 nos também confirma isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nesse texto, Deus ele nos fez uma provisão, que seremos o que? Habitantes das alturas diante do nosso Deus. No entanto, quando nós estamos vivendo muito abaixo de níveis terreno, e não estamos conseguindo levantar-se no gozo dos privilégios e bênção em Cristo, não são poucos cristãos que estão vivendo como mendigos espirituais. Quando Deus nos quer que que vivamos como filhos de Deus e herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Romanos 8, versículo 16 e 17 nos diz: o nosso Pai Celeste, através de seu Filho Jesus, supriu todas as nossas necessidades de cada cristão para viver pacificamente e vitoriosamente nesta vida e especialmente na vinda vindoura. Se nós temos esta esperança, então nós devemos viver com responsabilidade e retidão. 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 3, nos diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus por esta razão. O mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu, e a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou
o que haverá de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantemente a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e a si mesmo se purifica todos o que nele está, esperando assim como ele é puro. Qual é a nossa posição em Cristo? Nós temos analisado esse privilégio de sermos cristãos e nos colocado na posição que Cristo nos quer. Nós temos feito isso ou apenas temos abandonado e não cumprido isso que Ele nos pede? Nós temos esse privilégio da nossa posição em Cristo. Que posição maravilhosa nós temos em Cristo Jesus. Ele nos chamou com a sua graça. Mas nós também temos um segundo privilégio, a nossa proteção em Cristo. O versículo 16 também nos diz que as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. A nossa proteção em Cristo. A pessoa que tem feito do caráter de Deus o alvo da sua vida, ele habita com Deus em lugares altos, em lugares seguros. E isso significa para nós cristãos, na prática, que as circunstâncias não têm mais o domínio final sobre tal pessoa, não tem mais o domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora Deus ele integrou a personalidade. Ele oferece para nós uma paz e integridade. E essas pessoas de uma maneira tal que se torna possível ter serenidade em circunstâncias desesperadoras. Nós falamos isso muito hoje na escola dominical. O tema era propício em momentos, circunstâncias desesperadoras. A nossa proteção em Cristo. Cristo, ele é frequentemente descrito como a rocha na Bíblia, sólida, imutável e eterno. Essa imagem nos remete à força e à estabilidade que encontramos nele, assim como uma fortaleza construída em rochas e inacessível ao inimigo. Nossa proteção em Cristo, ela é inabalável, pois Ele é o nosso defensor, escudo e refúgio. Nós temos buscado a nossa proteção em Cristo? Ou nós temos negligenciado isso? Essa segundo privilégio que nós temos. A proteção em Cristo para nós, ela não é apenas física, mas ela também é uma proteção espiritual. Ele nos guarda de tentativas que não podemos suportar e nos cerca com sua presença em momentos de perigo. Essa é para aqueles que se decidam plenamente em seu nome, vivendo na dependência da sua graça. A fortaleza é mais que um lugar físico, é um estado de confiança em Deus, onde nada pode nos separar do seu amor. O nosso privilégio, a nossa proteção em Cristo. Nós temos buscado estar em Cristo, a proteção do nosso Cristo em nossas vidas? O versículo 16a, ele nos diz que para o cristão as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Aqui está a nossa proteção em Cristo. Salmos 91 diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Todo verdadeiro cristão vive uma vida protegida. Nada pode acontecer com o cristão sem a permissão de Deus. No entanto, isso não significa que somos imunes de problemas, de provações, de calamidades, doenças e da nossa morte física em si.
mas isso significa que nada é casual para o crente. Romanos 8:28 nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O nosso corpo é nossa morada terrestre, mas ele é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e que tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Às vezes nós cuidamos do nosso corpo mais do que da nossa alma. O corpo que mais prezamos é realmente menos importante do que as nossas almas. Para o cristão, morrer é ganhar, e estar com Cristo é muito melhor. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, versículo 23. Meus irmãos, esse texto ele deixa claro para nós que a proteção maravilhosa que nós temos em Cristo. Nós temos esse privilégio da nossa proteção em Cristo. Mas nós também temos um terceiro privilégio que esse texto também nos fala, da nossa provisão em Cristo. Nós temos em Deus uma fonte de provisão em cada necessidade das nossas vidas. O pão e a água que o texto nos fala, na parte B do versículo 16, que ele diz para nós: o seu pão lhe será dado e suas águas serão certas. O pão e a água aqui, ele simboliza as necessidades mais básicas da vida humana. Muitas pessoas hoje, bem como nos dias de Isaías, necessitam de algo mais básico do que comida e bebida. São necessidades espirituais. Muitas pessoas são espiritualmente famélicas. Estão constantemente com fome e desejo da palavra do Senhor, porque têm vivido tentando satisfazer as próprias necessidades, sem compreender o que Deus já providenciou: refúgio e subsistência para todo aquele que se apropria da graça salvífica do nosso Deus. Nessa provisão que Deus nos dá em Cristo, o pão lhe será dado e suas águas serão certas. Esse texto, meus irmãos, ele nos assegura que Deus é fiel para suprir as nossas necessidades, tanto física quanto espirituais. Jesus nos ensina que Ele é o pão da vida, João 6,35, e aquele que a busca nunca terá fome. E a provisão do Senhor não é apenas sobre sustentação material, mas sobre uma satisfação mais profunda, encontrada somente nele. As águas certas, que o texto também nos diz, indicam a constância e a abundância da fonte divina. O próprio Cristo é a fonte de água viva para as nossas vidas como cristãos. E aqueles que dele bebem jamais terão sede. João 4,14. Essa provisão transcende os bens terrenos. Trata-se de uma comunhão espiritual, onde encontramos tudo o que precisamos para a vida. Nós podemos encontrar em Cristo. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Para o sustento da nossa vida física, Deus, como um Pai misericordioso, Ele nos fornece o pão e a água. O versículo 16, ele nos implica que há absolutamente tudo o que precisamos em Cristo. E a Bíblia, ela também nos diz e nos relata em várias passagens, com grandes provisões espirituais são nossas por meio de Cristo. E em Cristo nós temos uma vida eterna que nunca pode ser perdida. Nós temos uma mansão eterna, uma nova Jerusalém. Nós temos um corpo glorificado no arrebatamento. Nós temos uma justiça que não se encontra em nenhum lugar, mas somente em Cristo. Nós temos uma paz que não pode ser abalada. Nós temos uma herança que jamais poderá desvanecer. Nós temos uma recompensa pelo nosso serviço fiel
a Deus. E nós temos um relacionamento que jamais pode ser quebrado. Quão abençoado e cheio de privilégios você e eu somos em Cristo. Deus, ele concedeu ao crente a posição, a proteção e a provisão que recebemos por nenhum outro meio abaixo do céu. Mas nós só conseguimos isso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas nós também temos um quarto privilégio. O versículo 17 nos diz, acompanhe comigo: os teus olhos verão o Rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Esse versículo, ele é uma promessa grandiosa para mim e para você, que aponta para a recompensa final dos justos, aponta para a recompensa daqueles que buscam a Deus, daqueles que estão com o seu coração em retidão a Deus. Contemplar a glória de Deus em toda a sua beleza e majestade. Ele nos leva a refletir sobre a nossa perspectiva em Cristo, que transforma a nossa visão da vida presente e da eternidade. Em Cristo, nossos olhos são abertos para enxergar a glória do Rei. Essa promessa aponta para a realidade futura de ver Jesus face a face, conforme descrito em 1 João, capítulo 3, 2, que nos diz: quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque o veremos como Ele é, o nosso Pai Celeste. Essa visão que o versículo 17 nos dá, nos diz que do Rei é o ápice da nossa jornada espiritual. Não é apenas uma promessa, mas é uma experiência de fé completa com Deus. Contemplar a beleza do Rei implica em considerar a sua perfeição, a sua santidade, o seu amor e majestade de uma forma que transforma completamente o nosso ser. Essa perspectiva nos dá esperança em meio às lutas da vida, lembrando-nos de que nossa recompensa, ela é eterna. Essa é a nossa perspectiva em Cristo. Essa é a sua perspectiva em Cristo? Como cristão? Poder ver a glória do nosso Deus, de irmos morar no céu com Deus? E ele descreve aqui que a terra que se estende para longe, ela simboliza, meus irmãos, o reino de Deus, que se estende além daquilo que podemos ver ou imaginar. Essa expressão sugere uma nova perspectiva, que transcende o aqui e o agora, nos convidando a fixar os nossos olhos na eternidade. Assim como Abraão aguardava a cidade cujo arquiteto edificador é Deus. Nós também vivemos com os olhos voltados para a promessa de um novo céu e de uma nova terra. Cristo nos dá uma visão ampliada, tirando-nos das limitações terrenas e nos fazendo enxergar com os olhos da fé. Essa visão transforma como vivemos no presente, pois sabemos que há algo muito maior preparado para nós. Sabemos que aqui as nossas lutas, as nossas provações são passageiras, porque nós não somos daqui. Nós somos de um lar celestial. Isaías 33, 17 é um convite a enxergarmos além das situações terrenas e a fixar nossos olhos no Rei dos Reis. Em Cristo, a nossa perspectiva é de glória futura e de alegria presente. Nós somos chamados a viver com os olhos da fé, aguardando o dia em que contemplaremos a beleza de Cristo em sua plenitude. Essa visão nos dá esperança, perseverança e um senso renovador de propósito, sabendo que a nossa herança está garantida no reino eterno de Deus.
Como tem sido a sua perspectiva em Cristo? Você tem usufruído desses 4 privilégios que nós temos? A posição em Cristo, a proteção de Cristo, a provisão de Cristo e a perspectiva em Cristo? É nele que nós temos colocado esses 4 privilégios que, como cristãos, nós temos? Meus irmãos, nós podemos ver nesse texto que promessa linda que Deus nos dá. Essas palavras nos desafiam a viver uma vida de integridade, desafiam a viver uma vida de justiça e sermos exemplo do que significa seguir verdadeiramente a Cristo e amar a Deus. Nós temos olhado com essa perspectiva diante do nosso Deus? Nós temos olhado para esses privilégios que Deus tem nos dado, a posição diante dele, a proteção que ele nos dá, a provisão e a perspectiva em Cristo? Nós temos olhado para Deus desta forma? Meus irmãos, esse texto, ele é para nós um chamado para viver de forma diferente. Se nós não temos vivido desta forma diante de Deus, é o momento para refletirmos, para olharmos para dentro de nós mesmos e vivermos de formas diferentes, para que nós sejamos pessoas que reflitam verdadeiramente o caráter do próprio caráter de Cristo. Nós temos vivido de que maneira? De que maneira nós temos nos colocado diante de Deus? Numa perspectiva certa? De uma provisão correta? Ou temos confiado em nós mesmos? Ou nós temos colocado os nossos corações quebrantados diante de Deus? Quero trazer algumas aplicações para a nossa vida. Nós temos que refletir o caráter de Deus, do nosso Criador. Deus a quem nós professamos a amar e a servir. Quando nós viemos aqui à frente fazer a nossa pública profissão de fé, ninguém nos obrigou. Foi Deus que nos tocou, foi Deus que nos abençoou e viemos fazer aqui a nossa pública profissão de fé. Deus, ele nos chama a caminhar na justiça, falando sempre com verdade e retidão, evitando mentiras, fofocas que podem causar tanto danos à vida da igreja, tanto danos à nossa vida secular, tanto danos ao nosso lar. O chamado de Deus para nós é para rejeitar qualquer ganho obtido de maneira violenta ou desonesta. Deus chama você e a mim, a nós todos, para uma vida de integridade e de correção. Deus, ele também nos corrige, e muitas vezes precisamos ser corrigidos. Temos de ter condutas condizentes com a palavra de Deus, porque se não agirmos assim, em vez de estarmos atraindo as pessoas para Deus, nós vamos afastá-las de Deus. Nós temos como cristãos tido uma conduta que agrada a Deus, que as pessoas podem olhar para nós e ver pessoas que são íntegras diante de um Deus vivo e verdadeiro? Por conta do nosso mau testemunho, ser cristão é um enorme privilégio. Nós temos um privilégio de sermos chamados de cristão.
Mas ao mesmo tempo que é um privilégio, também é uma grandiosa responsabilidade. Porque se nós não tivermos uma vida correta, como eu disse, em vez de aproximar as pessoas de Deus, nós vamos afastá-las ainda mais do Senhor. Como seguidores de Cristo, nós devemos procurar ganhar a vida de maneira que honre a Deus e respeite a dignidade de todos. Este chamado é para nós todos, no nosso dia a dia, em cada interação e em cada decisão, porque como nos dias dos profetas Isaías, aqueles que vivem dessa maneira habitarão nas alturas, e eles desfrutarão de um relacionamento próximo e profundo com Deus, e receberão a sua proteção e sua bênção, a fim de que prosperem. Meus irmãos, que nós possamos buscar a presença de Cristo, hoje e sempre, contemplando a beleza do nosso Deus em oração, na palavra de Deus e na comunhão com o Espírito Santo. Que vivamos como cidadãos do reino, com os olhos fixos na eternidade, confiando na promessa de que um dia veremos face a face o nosso Deus e habitaremos na terra distante que o texto nos diz, a nova Jerusalém com o Senhor para sempre. Naquela história que eu contei no início, que o menino perguntou ao seu pai, e então o pai lhe disse: assim é Deus, o tamanho para você vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você estiver dele, maior ele será na sua vida e nas suas escolhas. E nós só conseguimos, meus irmãos, ter esses privilégios que foram expostos aqui para nós através da palavra do Senhor, se nós estivermos perto de Deus, se nós buscarmos a Deus, se nós aprendermos com a tua palavra e se nós entregarmos a nossa vida ao nosso Deus. O menino, ele ficou encantado com a resposta de seu pai, de entender a grandeza de Deus. E você, como tem entendido a grandeza de Deus na sua vida? O que ele tem feito por você e os privilégios que ele tem colocado na sua vida, você tem reconhecido isso? Esses privilégios que Deus coloca na minha e na sua vida, a posição, a proteção, a provisão e a perspectiva em Cristo Jesus. Que nós possamos analisar e possamos corrigir aquilo que tem nos afastado de Cristo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela rica oportunidade de estarmos na tua casa. Louvamos ao Senhor porque o Senhor cuida de nós. Nós temos uma posição no Senhor, nós temos uma provisão no Senhor, nós temos, ó Deus, a proteção do Senhor e também temos perspectivas no Senhor. Que privilégio nós temos do Senhor, ó Pai. O Senhor é fiel para conosco. Senhor Deus, nos ensine dia após dia, ó Pai, a seguirmos a tua palavra e aprendermos mais de ti, para que possamos, ó Deus, ser mais parecidos com o seu caráter. E que possamos, ó Deus, morar na nova Jerusalém com o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.